Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 12. Nós começamos agora em outubro uma série de pregações sobre Hebreus, capítulo 12. Hoje pela manhã o pastor Renato nos abençoou, trazendo uma palavra que foi ao encontro dos nossos corações. Palavra de santidade, palavra de consagração, de quebrantamento, e foi uma bênção. Eu queria, enquanto vocês estão aí abrindo a Bíblia, eu queria agradecer por suas orações. Algumas pessoas têm perguntado. Há 3 semanas atrás, eu me aventurei num jogo de futebol americano com os adolescentes, e aí você pode ver o que é que deu. Então, eu tinha ido lá só para orar, mas você olha, você vê, você fica coçando para jogar, e aí você foi em um bendito buraco, juntamente com algumas outras pessoas, trombamos e foi uma bênção. Então, rompi ligamento, perdi os 2 meniscos, teve fratura, distensão nos 2 tendões laterais, enfim. Cirurgia no dia 16, às 14 horas, no hospital da 15. Então, minha mãe já vinha me puxando a orelha, minha mãe é do Senhor, já vinha puxando a minha orelha em relação ao ativismo, às tarefas, e agora serão 15 dias de cama. Obrigatoriamente. Então eu peço as orações dos irmãos, porque a cirurgia é complicada, mas para mim o mais complicado é passar 15 dias na cama. Essa é a parte mais complicada, e para a gente que é ativa e intensa no ministério, só a graça do Senhor. Mas agradeço suas orações, agradeço aqueles que têm orado e abençoado com palavras aí de encorajamento. Muito obrigado. Queridos, hoje à noite a minha tarefa é complicada. Do capítulo todo de Hebreus, ali o capítulo 12, deixaram a boca podre para mim. Falar sobre disciplina. Então imagina falar sobre disciplina, como isso é difícil, Eu tive toda a experiência humana em disciplina que você pode pensar. Alguém sabe o que é isso aqui? De quê? Goiabeira, já sabe, Queridos, esse aqui era amigo íntimo meu. Amigo íntimo. Quando eu cresci, tinha um pé de goiabeira pé de goiaba lá na minha casa, em Recife. Então você imagina, A cada, não sei, um mês, minha mãe trocava de varinha. E esse negócio não quebra, gente, e dói. Olha, mas disciplina humana, eu sou conhecedor, Esse aqui eu acho que muita gente conhece, Esse aqui também. Lembro muitas vezes do meu pai chegando, me mandando para o quarto, me dizendo: filho, você fez isso e por causa disso você será disciplinado. E, olha, doía. Em alguns momentos até calça jeans eu usava para ver se amenizava, quando ele mandava eu ir para o quarto. Mas não adiantava, ele mandava eu tirar. Mas vocês lembram disso aqui, Disciplina humana, eu sou expert. Lembra disso aqui? Eu trouxe isso, é uma colher de pau, porque eu não consegui mais encontrar a palmatória. Procurei com algumas pessoas na nossa igreja, mas ninguém usa mais. Isso é uma mensagem, hein? Mas, gente, o que eu apanhei desse negócio? Não brinca, não. Eu apanhei muito com isso aqui. Às vezes minha mãe não achava a palmatória que ela deixava em cima do refrigerador, ia a colher de pau. Mas abria a mão ali e ora, pum, pum, mas gente, como doía, sabe? E olha, eu não fazia mais, porque eu não queria mais levar isso aqui na mão, sabe? Muito ruim. Eu acho que esse daqui é mais fácil, Esse aqui é mais ou menos o tamanho do chinelo da minha mãe, Esse aqui é o de Cássia, mas eu apanhei muito de chinelo. Ela tinha um de couro, que era muito legal, sempre deixava os quadradinhos aqui, bem nessa parte aqui assim, Ficava todos os quadradinhos ali, dava para jogar xadrez o negócio. De tanto que eu apanhava. Agora, queridos, nesse eu só conheço eu e o pastor Marcos. Talvez você, seja conhecedor. Uma vez eu enchi tanto o saco da minha mãe, ela estava passando roupa, e aí você sabe o que foi que ela pegou, Queridos, mas isso aqui dói tanto. Pastor Marcos depois pode dar também o testemunho dele. Mas eu não sei quais objetos foram usados na tua disciplina humana,
né? Naquela disciplina que vem de pai para filho, de mãe para filho. Temo hoje por nossos filhos, porque infelizmente não estão sendo disciplinados da forma bíblica. Até o nosso próprio governo, infelizmente, não tem uma visão e tem deturpado a educação, né, pais para filhos na nossa sociedade. Mas, queridos, eu tenho um trabalho, né, uma tarefa que eu digo que é difícil por causa da nossa falta de percepção do que é a verdadeira disciplina e como ela nos ajuda para o nosso crescimento. Eu tenho certeza que eu sou o homem que sou hoje por causa da minha disciplina em casa, por causa da intervenção do meu pai, da minha mãe, da minha avó, em momentos onde eu precisava ser tirado daquele erro e colocado num caminho de acerto, no entendimento do que seria realmente o verdadeiro caminho para uma criança trilhar. E muitos de nós não estamos vivendo isso no nosso dia a dia. E, inclusive, quando vivemos isso na igreja e com Deus, temos uma postura não muito boa. Se você está aí com o dedo já aberto no livro de Hebreus, eu queria que você fosse para o versículo 29. Não é o texto do qual eu vou falar, mas eu queria só trazer esta palavra. Cantamos hoje em 2 canções, Abre os Meus Olhos. E vocês vão ouvir mais uma canção que fala sobre abrir os olhos. Mas o versículo 29 do capítulo 12 diz assim: pois o nosso Deus é fogo consumidor. Você já parou para pensar nisso? Nós trabalhamos tanto como um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia. E esquecemos que o nosso Deus é fogo consumidor. Que o nosso Deus é um Deus de justiça. Que o nosso Deus é um Deus que nos chama ao entendimento do erro e à mudança de vida para fazer aquilo que está no coração dele, que é da vontade dele. Eu queria convidar você nesse momento a ouvir esta canção e realmente hoje à noite abrir os teus olhos para aquilo que realmente Deus é para você. Abra os meus olhos, Senhor, faz-me ver quem realmente Tu és. E vai ser cantada algumas características do nosso Deus. Eu queria que essa canção abençoasse a tua vida e te preparasse para esse momento, que não vai ser um momento tão gostoso de falarmos de disciplina, mas tão necessário no corpo de Cristo. Deixa Deus falar o teu coração. Faz-me ver quem Tu realmente és, imutável, fiel Rei de amor, Criador do céu, da terra e do mar. Dá-me consciência do Teu poder, Teu Espírito habita em mim. Em Ti sou vencedor, em Ti eu posso, Senhor. Tendo olhos fixos em Ti, soberano Senhor, terei firmeza para continuar e nada poderá me abalar. Dá-me consciência do Teu poder, Teu Espírito habita em mim. Em Ti sou vencedor, em Ti eu posso, Senhor. Tudo posso em Ti. Nós servimos a um Deus que é maravilhoso e que habita em nós. Abra lá a sua Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 3, que é o versículo que nós estaremos lendo. É o versículo que hoje vai ser o nosso texto
chave para a palavra, e diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Versículo 9, além disso, tínhamos pais humanos, que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Por que a disciplina de Deus e da igreja são tão importantes? Aceitar a disciplina de Deus e ser confrontado com o pecado na igreja não é fácil, meus queridos, mas é extremamente necessário. Algumas pessoas no passado me perguntaram como é que uma igreja cresce através dos anos. Eu queria responder essa pergunta a vocês hoje, talvez de uma forma que venha a chocá-lo um pouco, mas eu creio que é uma forma bíblica. Muitas vezes nos é dito constantemente em seminários, em livros, que nós precisamos renovar em nossas igrejas, precisamos entender agora a nova cultura, é preciso mudar o estilo em como ser relevante, é preciso substituir a pregação das Escrituras com métodos interessantes de comunicação. E, meus queridos, esses auto-intitulados especialistas nos dizem que o futuro da igreja depende da relevância cultural. Dependem da embalagem, dependem da resposta às necessidades sentidas, depende muitas vezes do emprego de dispositivos de comunicação adequados. Deixa eu trazer uma nova para você. Eles estão errados. Um livro que saiu recentemente chama a igreja à mudança, ou então que ela se prepare para enfrentar o desaparecimento. Eu achei muito interessante, eu separei uma parte do livro que diz assim, a igreja de hoje é incapaz de responder à atual crise moral. Ela deve se reinventar ou enfrentar o esquecimento por volta dos meados do século 21. Que palavra dura essa para a igreja. Mas eu comecei a pensar sobre essa palavra e eu comecei a me perguntar, quer dizer que a igreja que Jesus Cristo comprou com o seu sangue, foi ordenada nos anais da pré-história, nos conselhos de Deus. A igreja que foi edificada por Cristo, contra a qual as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, vai sair da existência em meados do século 21? Gente, lógico que não, a não ser, claro, que sejamos arrebatados. E aí, glórias a Deus, estaremos na presença do Senhor. Você quer me dizer que a igreja vai sumir? De forma nenhuma. Se você me perguntar hoje qual é uma das maiores necessidades da igreja, ou qual é um dos grandes fatores que contribuem para o desenvolvimento consistente da igreja, eu responderia a você o seguinte: um dos maiores impulsos para o crescimento da igreja é a disciplina de Deus e da igreja na vida do cristão. Queridos, sem essas duas posturas, nós não cresceremos na nossa vida cristã, nós não cresceremos como reino de Deus, nós não maturamos como crentes no Senhor Jesus, se não tivermos a disciplina de Deus em nossas vidas e a disciplina da igreja, que é o veículo pelo qual o Senhor muitas vezes usa de sua disciplina para conosco. Eu queria trazer um primeiro pensamento, que é o seguinte: a disciplina de Deus e da igreja tem seus frutos. Você sabia disso? Por mais que isso talvez te surpreenda, mas traz sim frutos.
A nossa indiferença para com a disciplina de Deus e da igreja pode ser a falha mais visível e desastrosa da igreja do nosso tempo. Estamos abrindo, estamos aliviando, estamos diluindo, estamos superficializando, estamos causando um processo geral de meio-boquismo. Será que isso existe? Não sei se existe. Mas estamos nos tornando uma igreja meia-boca. Tudo vale. Para quê? Para que venhamos a trazer alguns irmãos para cá, algumas pessoas aqui, abramos as portas para esse, para aquele, e nós diluímos aquilo que é a verdade do Senhor. Se a igreja não vai disciplinar o pecado, meus queridos, olha para isso aqui. Se a igreja não vai disciplinar o pecado, ela manifestou seu desinteresse em santidade. A santidade é de onde o poder do Senhor vem. E se Deus disciplina quem ama, o que isso diz a você que está vivendo em pecado? É importante ter a mais fiel e consistente exposição clara e teológica das Escrituras. A palavra de Deus, ela deve dominar a igreja. A palavra de Deus, ela deve dominar todo o corpo de Cristo. A igreja, ela deve sempre estar sensível à voz de Deus. A palavra de Deus precisa ser colocada na posição de prioridade. Se não houver interesse na disciplina de Deus e da igreja, em seguida, a pregação vai ficar isolada. Se há um ingrediente para uma igreja eficaz, meus queridos, é a santidade. Se Deus abençoa alguma coisa, eu posso dizer para vocês com garantia, é a pureza. A igreja pura é uma arma incrível nas mãos de Deus. Posso fazer uma primeira pergunta para você? Você tem sido santo? Você tem sido puro? Santidade é proximidade de Deus. Não é somente separação do mundo. Porque tem muita gente boa que não conhece Jesus aí fora. E que tem uma vida reta. Uma vida muito legal. Mas nem por isso eles serão participantes do reino de Deus. Porque participantes do reino de Deus são aqueles que confessam os seus pecados, que entendem que esses pecados fazem separação entre ele e Deus, que conhece que Deus os ama de uma forma tão tremenda que enviou Jesus para morrer na cruz por seus pecados. E aceitando esse sacrifício de Cristo, aí sim, eu sou salvo. A pergunta é, santidade é proximidade de Deus. Você tem sido próximo a Deus? O teu dia a dia tem refletido proximidade com o Senhor? Nós ouvimos aqui em alguns testemunhos. Acho que foi a Fábio que falou, não sei, alguém falou aqui, dizendo que estava buscando mais a Deus, que estava na presença de Deus, que estava ali naquele momento em oração, em devoção ao Senhor. Você tem sido puro? Queridos, eu acho que se a gente parasse por aqui, já tínhamos falado sobre disciplina. Porque pureza é o não trazer nada para dentro desse nosso relacionamento com o Senhor, mas simplesmente relacionamento com o Senhor. Não é misturá-lo. Não é trazer nenhuma outra situação ou recurso que não seja aquele único você e Deus. A igreja pura é uma arma incrível nas mãos de Deus. Temos toda uma geração de pastores e membros de igreja, queridos, que nunca experimentaram a disciplina. Sabe qual é o segundo pensamento que esse texto me traz? É que a disciplina de Deus e da igreja é de vital importância. Olha só, a primeira coisa que Jesus disse à sua igreja em Mateus 18:15, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Que legal, né? Sabe qual foi o primeiro ato do Senhor na igreja? Ela é registrada lá no livro de Atos. Foi quando o Senhor executou Ananias e Safira, para que as pessoas soubessem que é grave esse negócio de pecar contra Deus. Fulminado. A indiferença para com a disciplina de Deus e da igreja é um sintoma, meus queridos, de declínio moral rápido. E a indiferença teológica da igreja, para não falar de sua falta de reverência para com o Senhor da igreja, e o seu compromisso superficial em obedecer às Escrituras, está detonando com o reino de Deus hoje. Precisamos retomar, meus queridos, não é como se a Bíblia não fosse clara o suficiente sobre isso, porque ela é. Eu lembro de um colega meu, que se formou comigo, e ele disse assim, quando eu assumi a minha primeira igreja, nós vamos disciplinar biblicamente a nossa igreja.
Ele não falou sobre ministério de jovens, de adolescentes, ele não falou sobre ministério, sei lá qual esse ou aquele, ou sobre as famílias. Ele só falou isso. Nós vamos disciplinar biblicamente em nossa igreja. E aí a gente ali olhava para ele e dizia assim, cara, vai esvaziar a igreja, vai esvaziar aquele lugar que você for. Bom, a igreja dele está lotada. E continua lotada a cada dia que passa. Porque disciplina autêntica na igreja não é uma disciplina eletiva. É uma marca necessária e integrante do cristianismo autêntico. É uma marca necessária e integrante do cristianismo autêntico. Nós nos preocupamos com a santidade. E você? Tem se preocupado? O nosso Deus se preocupa com a santidade. E você? Tem se preocupado? A ausência de disciplina na igreja é a evidência mais gritante do mundanismo da igreja e a razão mais óbvia para a sua impotência. É a falta de santidade no nosso meio. E é isso que nos leva à disciplina do Senhor. E se o Senhor te ama, meu querido, te prepara porque Ele vai te disciplinar. Vocês leram? Se um pai disciplina o filho, imagina o Senhor. Meus pais me amavam. É por isso que cada um desses recursos disciplinatórios que aqui estão, foram usados na minha vida. Porque eles me amam. Deus te ama. E Ele com certeza te trará de volta. A confissão dos pecados está desatualizada nessa época de relativismo moral. Não é verdade? A gente não tem mais. Eu entendo que quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, Ele nos perdoa. Mas Tiago 5,16 diz, quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, Ele nos cura. E muitas vezes nós estamos doentes, por quê? Não porque não tenhamos o perdão dos nossos pecados, vindo de Deus, somos perdoados sim, porque o sangue de Jesus tem poder para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. 1 João 9 diz isso. Mas se não confessarmos, se não trabalharmos uns com os outros, se não houver uma prestação de conta, se não houver uma caminhada discipular, adolescentes, jovens, adultos, melhor idade, idosos, não haverá crescimento. Porque temos que confessar os nossos pecados. O confronto está desatualizado. Quando foi a última vez que você confrontou? Não, eu não vou me envolver ali, pastor, não. Cara, eu não quero, pastor, vai lá, eu não quero confrontar o irmão ali, porque é tão complicado. Nós estamos vivendo esta situação dentro da nossa igreja. Quem é você para me dizer o que fazer? Queridos, eu nunca ouvi isso diretamente de um membro. Mas no meu gabinete eu já vi, eu diria assim, muitas atitudes que refletem esse pensamento. Talvez não verbalizado, mas quantas vezes pensado. Eu vou fazer o que eu quero, essa é a mentalidade. Nós queremos ouvir falar de uma igreja com menos autoridade, queremos ter mais autonomia, menos confronto, mais compaixão. Albert Mohler, que é diretor de um seminário teológico nos Estados Unidos, ele escreveu algo que foi uma citação muito fera quando eu estava pesquisando para essa mensagem, e aí eu trouxe essa citação, eu queria que você só ouvisse, Diz assim, as pessoas reivindicam agora uma enorme zona de privacidade pessoal e de autonomia moral. A congregação, redefinida como uma mera associação voluntária, não tem o direito de intrometer-se nesse espaço. Muitas congregações perderam toda a responsabilidade de enfrentar até mesmo os pecados mais comuns dos seus membros. Consumida por métodos pragmáticos de crescimento de igreja e engenharia congregacional, a maioria das igrejas deixam questões morais para o domínio da consciência individual. Como é que eu, no meu pecado, muitas vezes terei consciência para sair dele? Se não for através da ajuda de um irmão de caminhada, de um irmão que me discipula, de um irmão que está me mentoreando, de um irmão que está caminhando comigo, como é que eu vou sair dela? Queridos, a tendência dos ilhados é o afastamento do Senhor. A tendência dos ilhados é não participar da disciplina que Deus traz através da igreja local. E como muitos de vocês até falam e sabem, não vem pelo amor, muitos vêm às vezes pela dor. Pela falta de entender a disciplina que é usada por Deus dentro da igreja.
como um recurso que Deus usa através do povo dele. Por que nós estamos trabalhando tanto com células? E se você não está em célula, você não será confrontado. Por que você não está ainda no discipulado? Nós estamos focando nisso, na juventude o nosso foco tem que cada um andar com outra pessoa, sendo discipulado e discipulando. Por quê? Nos protege, nos ajuda, nos confronta, nos faz com que olhemos para o pecado, identifiquemos isso e busquemos mudança. Essa caminhada, ela é muito importante. Eu falei isso porque eu quero levar vocês ao texto lá de 2 Coríntios, capítulo 12. A história da igreja de Corinto é uma história de pecado, lá em 2 Coríntios 12. É implacável aquela história ali. Eu vou usar esse nome, mas por favor me perdoem aqueles que são, na atualidade, mas o corintiano arrastou todos os pecados de sua vida pagã, anterior para dentro da igreja que Paulo dirigia em 1 Coríntios. Se ele é de Corinto, corintiano, né? Assim, não sei se... Eu não vou continuar nesse caminho, que eu sei que eu vou dar mal, me dar mal. Mas sabe qual era o maior temor de Paulo? Era que seu povo caísse no erro e na iniquidade. Se você abrir lá em 2 Coríntios 12, Paulo ele estava tão preocupado que a igreja de Corinto caísse, que ele chorou. Ele estava tão preocupado que no capítulo 2 ele disse assim, por isso resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Ele estava tão preocupado que no capítulo 7 ele mostra uma certa depressão, por saber o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Nesta carta, a intenção dele era redirecioná-los para longe dos falsos mestres e para perto de si novamente. É levá-los para longe do pecado e trazê-los para perto da justiça. Observe que no final do versículo 19, desse capítulo 12, ele diz assim, parafraseando: se você está se perguntando por que eu escrevi porque eu estou preocupado com a sua edificação. Eu estou preocupado com a sua santificação. Eu estou preocupado com o seu crescimento espiritual. Esse sempre foi o objetivo de Paulo, da liderança. Você líder de célula, líder auxiliar, você líder de algum ministério, você que é obreiro, você pastor, você que tem uma influência no discipulado, na vida de alguém, a tua função é essa, é chorar quando a pessoa cai em pecado, é clamar junto com Deus para que Deus venha e restaure essa vida. A tua preocupação é justamente essa, é a santificação, é o crescimento espiritual, é a edificação do corpo de Cristo. Em 2 Coríntios 13, 10, a palavra do Senhor diz assim: por isso escrevo estas coisas estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los, e não para destruí-los. Paulo estava dizendo, eu não quero ir lá e ser severo com vocês, porque Deus me deu essa autoridade que veio por meio da verdade para a edificação. Mas para resumir, ele estava dizendo assim, como um pastor fiel, ele foi consumido com o bem-estar espiritual de sua igreja. Queridos, há muitos de nós que somos sugados e nos preocupamos com um montão de coisas que realmente não são prioridades, não é verdade? Dentro da própria igreja do Senhor. Mas Paulo sabia que o poder para transformar a cidade de Corinto, assim como o poder para transformar a cidade de Curitiba, o poder de ver os perdidos salvos, residia na igreja, não em sua metodologia, mas em virtude e em pureza. A pergunta é, você tem sido essa pessoa cheia da virtude do Senhor? Cheio da pureza do Senhor? Tem sido uma pessoa separada para Ele? Que é aquilo que santidade nos ensina. Líderes fiéis se preocupam com o arrependimento e a disciplina. O pecado entre os crentes é a principal ocupação da mente de Paulo nesse texto. Será que nós podemos dizer que é a nossa principal preocupação? Será que podemos dizer que é o maior medo que nós temos em nossa igreja? É termos uma igreja que não se arrepende, que não vive disciplina. Ele temeu o pecado na igreja, mais do que qualquer outra coisa, meus queridos. Sabe por quê? Porque ele se preocupava com a sua edificação. Ele queria que eles fossem conforme a imagem de Cristo. Ele procurou o poder que vem através da pureza. No versículo 21 desse mesmo capítulo, ele diz assim, receio que, eu tenho medo.
Isto é muito pessoal. Nada poderia ser mais humilhante para o apóstolo Paulo como servo de Cristo do que ser associado a uma igreja profana. Isso traria sobre ele muita vergonha. Graças a Deus nós podemos olhar para a nossa congregação e ver que ela não é uma congregação que nos envergonha, que nos entristece. Mas eu creio que a pergunta que fica para, para o nosso pensamento, para a nossa avaliação, é: o que tem quebrado o nosso coração? Aquilo que deixa triste o coração de Deus tem sido aquilo que deixa triste o teu coração? Aquilo que bate no Senhor e entristece Ele tem sido aquilo que bate em você e entristece você? Interessante é que Paulo, ele sabia que ia encontrar ali um grande grupo envolvido em 2 tipos de pecados, que iriam quebrar ali o seu coração, que iria destruir a unidade da igreja, e um outro que iria destruir a pureza da igreja. Se você olhar o versículo 20, os pecados do versículo 20 destruíam a unidade. Sabe quais eram? Porfias, ciúmes, ânimos irritados, disputas, calúnias. A pureza da igreja é destruída, sabe como? Imoralidade, sensualidade, prostituição, adultério. Paulo já tinha tratado isso na primeira carta. Em 1 Coríntios 5 e 6, ele pede a eles para não juntar Cristo a uma prostituta. Ele diz: o meu medo é que eu vou encontrar o pecado que destrói a unidade e o pecado que destrói a pureza. Queridos, será que nós não temos que cuidar com isso? Temos que cuidar com aquilo que destrói a nossa unidade, com aquilo que destrói a nossa pureza? Será que nós não estamos investindo em tantas outras coisas e descuidando daquilo que traz unidade ao corpo de Cristo? Eu não creio que Paulo é diferente do Senhor Jesus. Eu creio que Paulo é um seguidor e busca ser semelhante a Cristo Jesus. Você está com sua Bíblia? Abra lá em Apocalipse, no capítulo 2. São textos que eu queria pegar carona na palavra do pastor Silvado no mês de setembro. Eu queria só trazer a sua atenção a algumas dessas características e algumas destas palavras que o próprio Jesus trouxe à igreja. Apocalipse 2:5, o Senhor Jesus fala a Éfeso. Ele diz assim: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. No versículo 16, Jesus fala a Pérgamo. Ele diz: portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Se você olhar o capítulo 3, versículo 3, Jesus fala a Sardes. Ele diz: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Essa é a mesma coisa que o Senhor está dizendo à igreja hoje, meus queridos. O pastor fiel está preocupado com o arrependimento do seu povo. Você é um homem, uma mulher de coração duro. Você é soberbo, você é orgulhoso. Eu achei muito legal o que o Guilherme falou aqui. Ele disse: eu era muito orgulhoso e Deus quebrou isso em mim. Eu cheguei num ponto na minha vida, queridos, que, e a minha esposa sabe disso, em casa, eu não tenho problema de chegar para ela e dizer: amor, me perdoe, eu errei. Sabe, eu não tenho problema de falar isso. Deus quebra. Por isso que eu digo, queridos, é possível sim ter um coração quebrantado diante de Deus. Eu não sei como está a tua situação hoje aqui na igreja. Não sei como você chegou aqui hoje. Talvez a tua soberba tenha te levado à queda. Porque o próximo passo depois do orgulho e da soberba é a queda. Talvez você esteja sendo orgulhoso demais para ver algumas áreas na tua vida que precisam de mudança. E você tem procrastinado, você tem deixado de lado, você não tem dado ouvidos ao seu pastor, não tem dado ouvidos ao obreiro, não tem dado ouvidos ao teu líder de célula, não tem dado ouvidos àquele que anda contigo num discipulado, não tem dado ouvidos àquelas pessoas que te amam. Até quando você experimentará isso? Você sabe que não vai ser perfeito, você não é, eu não sou, ninguém vai ser. Mas a preocupação de Paulo era com arrependimento. O que deve quebrar o seu coração e envergonhar você é uma congregação que não se arrepende.
é um povo duro de coração, isso quebra o Senhor. A segunda atitude de Paulo, meus queridos, era permear o coração do pastor com a disciplina do povo. Em 1 Coríntios 5, se você der uma olhada lá, eu vou só dar um pano de fundo para vocês. Tinha um cara na congregação, um caboclo lá, que estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai. E a igreja se tornou tolerante, né? Nós somos graciosos, diziam eles. O que deveria ter sido feito era estar de luto e remover aquele cara do seu meio. Olha o que fala no versículo 5. Paulo diz assim: entreguem esse homem a Satanás. Que palavra! Entreguem este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O que vocês não fizeram, eu vou fazer, disse Paulo. Você não percebe que um pouco de fermento leveda toda a massa? Quem cozinha sabe disso. É melhor tirar o fermento de lá. Porque Cristo, que é a nossa Páscoa, não come pão levedado. A pergunta é: como é que está a tua vida? Eu diria que nós vivemos numa geração, queridos, que está buscando a falta de vergonha o mais rápido possível. A noção de vergonha foi descartada da nossa geração. O cara tem a cara mais sem vergonha do mundo, chega com a cara mais lavada, dizendo: eu fiz. E não tem o peso da palavra do Senhor, não tem o confrontamento do Espírito Santo. E a minha pergunta é: será que aquele caboclo é salvo? Será que aquele homem, que aquela mulher conheceu Jesus intimamente, para que não seja quebrado pela palavra do Senhor? Nós já tivemos algumas reuniões no colegiado tão acaloradas, né? A gente gosta de conversar, né? E a conversa às vezes fica bem acalorada. Mas quando um desses homens para e abre a palavra do Senhor, todos se calam. Pode estar o mais acalorado que for, pode estar cheio de certeza e de toda a sabedoria do mundo, mas quando a palavra abre, todos se calam, porque é Deus falando, e com Deus não se brinca. E nós temos sido, queridos, uma geração, a vergonha tem sido um obstáculo desnecessário e repressivo para a realização pessoal. Jovens, é isso que vocês estão ouvindo dia a dia na sua faculdade, com seus amigos, lá onde você trabalha, que a vergonha é um obstáculo desnecessário e repressivo para a realização pessoal. Você não deve sentir vergonha. A única vergonha que você deve sentir é ter relações sexuais desprotegido. A vergonha é não usar um preservativo na hora que for transar. Até observadores seculares, meus queridos, têm dado esse testemunho da igreja. Em 1997, um livro foi escrito por um cara chamado James Twitchell. E o livro era The Loss of Common Decency in the American Culture. É a perda da decência comum na cultura americana. E ele escreve, já em 1997, ele escreve esse texto e ele diz assim: ó, a igreja tem ajudado e instigado essa transformação moral e o abandono da vergonha. Incrível! A igreja tem ajudado e instigado isso. Ele continua, olha só o que ele diz: olhando para a igreja cristã hoje, você só pode ver uma fraca cor do que já foi pintado nas mais ousadas das cores. O cristianismo simplesmente se perdeu, já não articula o seu ideal, a sua crença, o sexo está solta, os dias de vergonha já não existem mais, o diabo ganhou com o pecado. E não precisa ser um grande observador para ver isso. Vá e não peques mais. Foi substituído por não julgueis para que não sejais julgados. É verdade que Deus sempre chamou seu povo à santidade. Ele fala: sede santos porque eu sou santo. E é seguro dizer que Deus disciplina aqueles que não são santos. Cada filho, preste atenção nessa frase, cada filho que ele disciplina, a fim de que, na experiência dolorosa da correção, possa encontrar o rendimento do fruto pacífico de justiça. Cada filho que ele disciplina, a fim de que, na experiência dolorosa da correção, possa encontrar o rendimento do fruto pacífico de justiça. Nós gostaríamos sim de acreditar que todo mundo está indo servir a Deus com todo o seu coração. Nós queríamos sim acreditar que todos estão vivendo uma vida pura, de puro amor ao Senhor. Mas não funciona assim.
E as Escrituras dizem que em 3 situações devem ser disciplinadas. 3 situações que as Escrituras estabelecem. Primeiro, o erro doutrinário deve ser disciplinado. Por isso o nosso cuidado tão grande na pregação da palavra do Senhor. Em segundo lugar, os pecados que destroem a unidade da igreja, esses devem ser disciplinados. Os pecados que destroem a pureza da igreja, estes devem ser disciplinados. E querido, se você não está lembrando de nada que eu estou falando hoje, lembra disso. Quando a disciplina está ausente da igreja, também Cristo está. Se você colocar a disciplina para fora da igreja, você coloca Cristo também. Se você ler Apocalipse 1, 2 e 3, você vê Cristo disciplinando a sua igreja. Se você cortá-lo ou impedi-lo, você estará cortando-o de sua igreja. Uma igreja sem disciplina é tão rebelde como uma criança indisciplinada. E é uma vergonha e uma tristeza para o seu Senhor. Mas a disciplina, queridos, ela tem um procedimento prescrito. Como é que deve ser a disciplina na igreja? Deixa eu contar uma história para vocês que está lá em Mateus, no capítulo 18. A gente não deve sair, não é, daquela forma talvez que você pensa que Paulo saía com a vara e dando cajadada para lá e para cá e tentando descobrir todos os segredos de todo mundo. Não, não é por aí. A disciplina começa na congregação. Deus começa o seu processo de disciplina usando a igreja. Ele diz ali, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Se você vê alguém e você sabe que ele está em pecado, vai e repreenda-o. Isso é muito simples. Todo mundo pode fazer isso. E tem um efeito de autopurificação da igreja. O problema é, estamos fazendo? Com essa história de falta de vergonha, com essa história de não confrontação, com essa história de relativismo moral, será que estamos vivendo isso? Se eu sei que toda a igreja está pronta a fazer isso, eu não vou ter também um cuidado extra com a minha vida para poder conversar com o meu irmão sobre o pecado dele? Porque a palavra do Senhor nos ensina isso. Cuidado com o travessão no teu olho. Antes remove ele. Se for isto, e estivermos vivendo aquilo que é o verdadeiro cristianismo, estamos buscando sim um cuidado extra com a nossa própria vida. Se eu quiser ser usado por Deus para ir ajudar alguém, segurá-lo quando ele for cair, eu preciso também ter certeza de que a minha vida está bem com Deus. Isso é o que nos ensina Gálatas 6, de 1 a 10. Nós não vamos ler por causa do tempo, mas é isso que nos ajuda. Você pode até marcar Gálatas 6, de 1 a 10. Isso é um efeito de autopurificação. Queridos, se eu chego no pastor Renato e digo assim, pastor, a gente precisa conversar porque tem um problema que você está vivendo e eu creio que isso é pecado diante de Deus. Eu estou trazendo autopurificação para a igreja. E se eu me preparo para essa conversa, e eu cuido da minha própria vida para poder trabalhar com o meu irmão, eu estou fazendo um trabalho de autopurificação na minha vida e autopurificação da igreja. E queridos, a igreja do Senhor cresce. A igreja do Senhor cresce. Alguém poderia dizer, olha, você vai começar a fazer isso, vai ser uma confusão danada na igreja. O oposto é o que acontece, meus queridos. Você começa a fazer isso, você começa a dar às pessoas a responsabilidade, a força, o ensino de um confronto gracioso. E sabe o que é que você faz? Você fortalece a igreja. É assim que a igreja enche, é assim que ela se mantém cheia, pois os verdadeiros cristãos buscam a santidade. Você crê nisso? Os verdadeiros cristãos buscam a santidade. Eles têm desejos santos. Os cristãos têm aspirações santas. Eu creio que eles vivem como a igreja vivia lá em Romanos 7, do 7 ao 25. Anota aí, depois você lê. Romanos 7, do 7 ao 25. Eles gostariam tanto de ajuda, tanto da ajuda quanto fosse necessária para poder ter uma vida de vitória sobre o pecado. Eu tenho esse desejo. Se uma pessoa está trabalhando comigo para que eu possa ter vitória sobre o pecado, eu quero essa pessoa comigo. Que me ame, que cuide de mim. A palavra do Senhor nos ensina que devemos reprovar em particular. Ensinar o povo que se o teu irmão pecar, vai e repreende-o em particular. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Existem pessoas aqui na igreja, que ao longo dos anos, eu faço 5 anos de igreja agora em dezembro, né, que ao longo dos anos eu confrontei o pecado. E muitos deles se arrependeram. E é interessante que toda vez que a gente está caminhando e a gente cruza os olhares, há um vínculo lá.
Há uma profundidade de amor ali. Sabe, você não precisa dizer nada. Há uma irmandade quando você caminha junto. Porque nós nos encontramos num momento de grande vulnerabilidade. E quando eles estavam perdendo a batalha, de alguma forma Deus me usou para chegar ali e ajudá-los a vencer. Queridos, cria unidade na igreja do Senhor. Não há algo maior do que isso na nossa caminhada cristã. Por isso que estamos enfatizando tanto o discipulado no nosso meio. Se eles não responderem, versículo 16 de Mateus 18, diz, mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas. Cada alegação deve ser confirmada. Se eles não responderem, então você toma algumas pessoas com você, e essas pessoas vão saber de 2 coisas, o pecado e que ele não mostrou arrependimento. E aí vai ser confrontado. Se ele, o pecador, te ouvir, você ganhou o seu irmão, diz a palavra do Senhor. E se ele se recusar a ouvi-los? Versículo 17, dizei à igreja, chama-o à igreja, e leva perante a igreja, e ama aquela pessoa no processo de disciplina. Queremos que a igreja nos ajude sim a trazer essas pessoas de volta. Montar uma comissão para ir atrás dessas pessoas. Deus fala que nós devemos, inclusive, estas pessoas que não ouvem a repreensão da igreja, tratá-las como pagão e publicano. Cobradores de impostos. Eles foram as párias da sociedade judaica. Eles eram judeus que haviam comprado franquias fiscais romanas e extorquido o seu povo em favor de Roma, que não foi só uma traição, mas um comportamento criminoso. É assim que o Senhor identifica estes que rejeitaram o confronto do irmão, o confronto do grupo de irmãos, o confronto da igreja. Versículo 18 nos diz o seguinte, tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Ligar e desligar é uma maneira rabínica, antiga de dizer que você está ligado no seu pecado ou desligado do seu pecado. Se você se arrepender, você está desligado. Se você não se arrepender, você está ligado. Quando você vai para alguém e confronta os seus pecados e ele não se arrepende, ele está preso ao pecado. Quando o fazem e ele se arrepende, ele está solto, livre do pecado. Quando você faz isso na terra, você só está fazendo o que o céu já fez. Legal, né? Versículo 20, tem uma notinha que eu acho muito jóia. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. A gente tem mania de pegar esse versículo e tirar e jogar para tudo que é reunião de oração que a gente tem, né? Tem 2 ou 3 reunidos, Jesus está ali. Não, e é verdade, não deixa de ser. Mas esse não é o contexto. 2 ou 3 testemunhas, essa é a palavra, essa é a frase-chave nesse contexto. Em outras palavras, quando você passar por processos apropriados de disciplina, você pode estar certo de que, quando você está envolvido na disciplina da igreja, lá estou eu no meio deles. Quem está falando isso? Jesus. Ele está lá presente no meio deles. Jesus está presente mais do que nunca em sua igreja quando alguém é disciplinado. Ele está muito mais em sua igreja quando ela é consumida com pureza. Aqueles que não praticam a disciplina na igreja têm uma visão errônea de santidade de Deus. Uma visão errônea das Escrituras. E uma visão particularmente errônea da lei de Deus. É na obra, queridos, preste atenção nisso aqui. A gente já está encerrando. É na obra da disciplina na igreja que a lei de Deus será erguida e fundamentada na vida dos crentes. Os crentes não têm a liberdade de viver do jeito que eles querem no reino. Eles não são autorizados a infectar a igreja do Senhor com o seu pecado. E isso é muito sério. É muito sério. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu olhei para mim e disse assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida para que eu não sirva de infecção para a minha igreja. Disciplina na igreja é a exigência de Deus para ajudar os cristãos a viver uma vida santa. Você está pronto a viver esta vida santa? Eu acredito, meus queridos, que a ameaça da censura pública é uma restrição para o pecado em nossas vidas. Eu acredito nisso. É uma restrição para mim. Assim como a disciplina pessoal de Deus é uma restrição também.
A pergunta é: você quer participar de uma igreja que busca santidade e pureza? Porque é na santidade e na pureza que a gente ganha a plena bênção de Deus. Disciplina de Deus é bênção para a tua vida, para a minha vida. Disciplina da igreja é bênção para a tua vida e para a minha vida. Talvez no momento seja triste, mas depois a alegria vem, como fala Hebreus capítulo 12. A pergunta que eu devo fazer para você hoje à noite é: você tem sido um cristão santo? Você tem sido um servo do Senhor que busca pureza? Será que diante de um Deus que é fogo consumidor, não tem algo que você quer colocar no altar do Senhor hoje e dizer: Pai, me perdoa e me ajuda a viver de uma forma diferente. Pai, me perdoa e me ajuda a ser santo. Pai, me perdoa e me ajuda a ser puro. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas Deus sabe. E sabe qual é a bênção, meus queridos? É que apesar de servirmos a um Deus que é fogo consumidor, nós estamos vivendo uma dispensação que se chama dispensação da graça. E é por isso que eu quero tirar vantagem desse momento e dizer: Pai, me perdoa. Que a tua misericórdia se renove em minha vida hoje. Que hoje eu possa chegar na tua presença e me quebrantar, porque eu sei que tu estás aí me ouvindo. Sei que tu estás aí me abraçando. Sei que tu estás aí me perdoando. Talvez você tenha vindo para cá hoje, você nunca tomou essa decisão ao lado de Cristo. E você tem tido essa visão de Cristo, de um Cristo que é só palavras duras, e simplesmente tira todo o prazer da tua vida, e você se torna um robô nas mãos do Senhor. Eu já ouvi tanta coisa. Mas apesar de estarmos falando de um Deus que disciplina, Ele disciplina porque Ele te ama. Apesar de estarmos falando de um Deus que muitas vezes te chama de uma forma um pouco mais firme, a gente está falando de um Deus que a misericórdia dele se renova a cada dia, que nos amou tanto ao ponto de enviar o seu único filho à cruz do Calvário, para morrer por mim e por você. Não existe amor maior do que esse. A pergunta é: será que hoje à noite não é a noite de uma entrega completa? Meus queridos, sem reservas. Sem reservas. É isso que Deus quer de você: santidade e pureza. Nós vamos cantar essa canção, e eu queria convidar você nesse momento a orar e a pedir que Deus fale ao teu coração. E se tem algo que Deus falou, algo que Deus incomodou, eu quero fazer um desafio a você. Desafio do Senhor a me quebrantar na presença dEle, a dizer: Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador. Me perdoa porque esse meu pecado me separa de Ti. Eu não quero essa separação. Eu quero viver essa graça de Deus que é entregue a cada dia para mim. Favor imerecido do Senhor. Tem orgulho no teu coração? Clama ao Espírito Santo que quebre agora. Tem algum pecado? Meu querido, não deixa que a sociedade e a geração atual te diga que não há necessidade de confissão. Há sim, confissão a Deus e àquele que caminha comigo para me ajudar. Talvez hoje você precisa pedir a Deus forças para isso, porque não é fácil. Eu tenho tido o privilégio de caminhar com alguns jovens que são corajosos e ousados para abrir o coração e confessar o pecado, e a gente poder caminhar juntos. Será que não está na hora? Você tem sido usado para a divisão, a dissensão dessa igreja. Você tem usado para ser formador de sei lá o que traga destruição da nossa comunhão. Você tem sido usado
para trazer a destruição da pureza da igreja, por imoralidade, por prostituição, por impurezas na tua vida. Meu querido, agora é a hora de chegar na presença do Senhor e dizer: Pai, me perdoa, me ajuda. Talvez você não saiba com quem você vai caminhar. Diz: Senhor, me mostra alguém com quem eu possa caminhar. A gente vai encerrar com esse desafio. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Você pode se colocar de pé? Eu queria orar com você. Eu queria te convidar agora a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Daqui a alguns instantes nós vamos começar a cantar. Mas eu queria antes orar com você, por você. Queria que você nesse momento pudesse esquecer um pouquinho do horário, compromissos, pessoas, e você se colocasse agora na presença do Senhor. Deixa Deus falar o teu coração. Dá liberdade ao Espírito Santo agora de falar o teu coração. Não procrastina a decisão que você tem que tomar hoje. Senhor Deus, Tu conheces essa Tua igreja que aqui se reúne. Tu conheces, ó Pai, o meu coração. Tu conheces a minha intimidade, Senhor. Tu conheces as minhas lutas, as minhas limitações. Tu conheces o meu pecado. Tu sabes, ó Deus, que eu não sou merecedor de nada. Mas eu quero ser um cristão que busca santidade, ó Pai. Eu quero ser um cristão que busca pureza, Senhor. Por isso, Pai, olha para mim hoje e me perdoa, Senhor. E me purifica, ó Pai. E me faz novo novamente, Senhor. Jesus, olha a realidade dos meus irmãos e irmãs em Cristo. Adolescentes, jovens, adultos, idosos que se reúnem aqui hoje. Tu conheces cada um deles, ó Pai. Senhor, que Tu possas trazer, através do Teu Santo Espírito, a força necessária para que hoje eles se rendam ao Senhor. E aos Teus pés, ó Deus, eles coloquem em suas vidas. E que hoje à noite eles busquem transformação para o louvor da glória do Senhor. Em nome de Jesus. Se Deus falou o teu coração, enquanto estamos cantando, eu queria te convidar a vir aqui à frente, a se colocar de joelhos. Nós vamos estar aqui esperando por você, para orar com você e por você. Nós queremos que seja um momento muito especial na tua vida, de entendimento, de santidade e pureza, de mudança completa, de consagração de vida. Hebreus 12, queridos, é isso. Eu caminho diante de muitas testemunhas. Eu quero santidade e pureza. Vamos cantar. Se Deus falou no teu coração, vem aqui. Os pastores vão estar aqui. A gente quer orar por você. Os obreiros vão estar aqui. Quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero exalar mais de Deus. Deus falou ao teu coração? Olha, há 5 anos nessa igreja, eu posso dizer que alguns de vocês eu conheço. E como pastor, eu posso dizer que alguns de vocês precisavam estar aqui na frente.
Eu queria te dar mais uma oportunidade de você não resistir àquilo que o Espírito Santo está fazendo na tua vida. Quebra correntes que te prendem. Quebra o pecado que te acorrenta. Busca libertação no Senhor hoje à noite. Não interessa quantas vezes você já fez, creia pela fé no Senhor Jesus, que Ele irá te dar a vitória. Ele vai te dar a vitória hoje. A gente vai cantar mais uma vez essa canção. E eu quero clamar por você, meu irmão. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe o quanto o Espírito Santo está trabalhando. Não se preocupe com o que A, B ou C vão dizer. Se preocupe no que Deus, fogo consumidor, vai falar de você. Se entregue a Ele. Se tem alguma pessoa do teu lado com dificuldade, traz essa pessoa, vem intercedendo por ela. Se você tem um discipulando que você sabe que precisa estar aqui, desafia ele para vir aqui com você, para orar. Confesse o seu pecado, meu irmão. Não há nada que nos diferencie do Senhor, na presença do Senhor. Somos todos pecadores. Aquele que não peca, que atire a primeira pedra. Precisamos do Senhor. Enquanto cantamos, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Não resista ao Senhor hoje à noite. Se você vai chorar, chore aqui na presença do Senhor. Sai do seu lugar, meu querido. Sai do seu lugar, minha querida. Deus quer ter um relacionamento de santidade e pureza com você. Amém. Pode vir, sai do seu lugar e vem aqui. Se coloque de joelhos na presença do Senhor. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de ver, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Se Deus está falando no teu coração, a gente vai te esperar. Você pode vir aqui à frente. Esse é um momento teu com Deus. Aleluia. Você pode baixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Você pode interceder. Continue intercedendo. A banda vai continuar a tocar. Continue a interceder. Tem adolescentes aqui hoje à noite que precisam tomar essa decisão com o Senhor. Tem jovens aqui hoje à noite que precisam tomar essa decisão com o Senhor. Oh Jesus, fala o coração deles. Oh Jesus, transforma, Senhor. Aleluia, nós cremos na Tua palavra, Senhor. Meu querido, não resista. Deus está falando ao teu coração. Aleluia, mano. Aleluia. Glória a Deus. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se coloque de joelhos, se quebrante na presença do Senhor. Deus quer você por completo. Aleluia, minha irmã. Aleluia. Se coloca de joelhos aqui na frente. Deus tem falado ao teu coração. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tua palavra. Ó Deus, ela vai até a divisão da alma e do espírito. Ela vai, ó Deus, até o nosso cerne. Ela muda, ela transforma as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque podemos te adorar de corações santos e puros. Podemos buscar a tua santidade porque o teu sangue naquela cruz, Senhor, nos dá essa condição. Ó Pai, obrigado por cada pessoa que respondeu o teu chamado. Cada pessoa que foi impactada por tua palavra.
Ó Jesus, visita-as nas suas necessidades. Visita-as, ó Pai, na situação que elas estão vivendo. E Senhor, eu não sei quais são, mas Tu sabes. Jesus, traz hoje, Senhor, cura, libertação, quebra de cadeias. E restaura, e renova, Senhor. Para o louvor da Tua glória, ó Pai. Para o louvor da Tua glória, Jesus. Que a Tua graça esteja sobre cada servo e serva Tua de joelhos aqui na frente. Ó Deus, sobre o coração daqueles que talvez não vieram à frente, mas estão impactados por Tua palavra. Trabalhe esses corações. Ó Pai, sei com o coração daqueles que ainda estão relutantes, soberbos, resistentes à Tua palavra. Ó Deus, hoje ainda traz quebrantação a essas vidas. E que sejamos uma igreja verdadeira, uma igreja que Te busca em santidade e em pureza. E que venhamos a reconhecer a nossa limitação, a nossa desgraça, para que entendamos a maravilha da Tua graça por nossas vidas. Aleluia, Jesus. Oramos assim no Teu nome precioso. Amém e amém.